Estudos para concursos, para a LESP, Direito Administrativo, Orçamentário e Financeiro. Sobre Receita Pública. Os pontos da Receita Pública é a Receita Corrente, Receita Tributária e Receita Patrimonial. E Receita de Capital, mas eu vou fazer outro vídeo da Receita de Capital. Daí, Receita Pública. Conteúdo de Receita Pública é uma derivação. Receita Pública é uma derivação do conceito contábil de receita, agregando outros conceitos utilizados pela administração pública em virtude de suas peculiaridades. No entanto, essas peculiaridades não interferem nos resultados contábeis regulamentados pela Conselho Federal. Um momento aqui. Chupa. Ok? Agregando outros conceitos utilizados pela administração pública em virtude de suas peculiaridades. No entanto, essas peculiaridades não interferem nos resultados contábeis regulamentados pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC, por meio dos princípios fundamentais, até porque a macro-missão da contabilidade é atender a todos os usuários da informação contábil, harmonizando conceitos, princípios e normas, procedimentos e peculiaridades de cada entidade. Receitas públicas são todas os ingressos de caráter não devolutivo oferidos pelo poder público em qualquer esfera governamental para alocação de cobertura de despesas públicas. Dessa forma, todo o ingresso e orçamentário constitui uma receita pública que tem como finalidade atender às despesas públicas. A receita pública efetiva é aquela em que os ingressos da disponibilidade dos recursos não foram procedidos de registro de conhecimento de direito e não constituem obrigações correspondentes e, por isso, alteram situações líquida patrimonial. A receita pública não efetiva é a receita não efetiva, é aquela em que os ingressos de disponibilidade de recursos têm procedimentos de registro de reconhecimento de direito e, por isso, não alteram a situação líquida patrimonial. A classificação econômica da receita pública, agora. O principal conteúdo da Receita Pública. Classificação econômica da Receita Pública orçamentária estabelecida na Lei 4320, que são as normas básicas de orçamento, financeiro e orçamento, para sustentar o conceito de base no ingresso de recursos financeiros e não pelo reconhecimento de direito, conforme o princípio contábil de competência de registro. Portanto, deve-se proceder o registro de receita orçamentária, mas antes disso deve-se proceder o registro de direito no momento em que for reconhecida para refletir a real no estado patrimonial da entidade. A classificação econômica da receita orçamentária é sustentada pelos conceitos próprios, sem nenhuma ligação com os princípios fundamentais de contabilidade, e qualquer utilização de mesmas terminologias nem é mera coincidência. O fato de serem diferentes conceitos e os princípios orçamentários, os conceitos princípios orçamentários e os conceitos e princípios contábeis não elimina a condição de serem repetidos harmonicamente pela contabilidade. A Lei 4320 classificou a receita pública orçamentária em duas categorias econômicas, a receita corrente e a receita de capital. Daí, o primeiro ponto que eu vou ler são as receitas correntes, que são a receita tributária e a receita patrimonial. Isso porque que se lembra o que é corrente? É a coisa que está acorrentada ao treco, ou seja, coisas que não mudam facilmente. Não o treco, né? E daí eu vou ler, tem o conteúdo básico da receita corrente, depois vai ter o conteúdo da receita tributária, depois vai ter o conteúdo da receita patrimonial, e daí eu vou terminar, porque eu vou fazer o próximo vídeo da receita capital. Tá? As receitas correntes são os ingressos de recursos financeiros oriundos de atividades operacionais pela aplicação de despesas correntes e também atividades operacionais recorrentes ou de capital, visando o atingimento dos objetivos constantes, programas e ações de governo. São denominadas receitas correntes porque são derivadas do poder de tributar ou da venda de produtos e serviços que contribuem para a finalidade fundamentada do órgão ou entidade pública. De acordo com a Lei 4320, as receitas correntes serão classificadas nos seguintes níveis de subcategorias econômicas. A redação, são categorizados em subcategoria de receita tributária e receita patrimonial. A receita tributária são os ingressos provenientes de arrecadação de imposto, taxa e contribuições de melhoria, ou seja, tributos. Existe essa diferenciação. Se você conseguir identificar de onde se é um tributo, você pode entender que ela é uma receita tributária, entende? Bom, dessa forma é a receita privativa das entidades investidas do poder de tributar. Na União, Estado, Distrito Federal, municípios e algumas partes peculiar. O poder de tributar pertence ao ente, mas a arrecadação e a aplicação pertence a outro ente. O poder é de um ente, quem aplica é outro ente. A classificação como receita tributária deve ocorrer no ente arrecadador e aplicador e não deverá haver registro no ente tributante. Segundo, o poder de tributar, arrecadar e distribuir. Tributar, arrecadar e distribuir pertence a um ente, mas a aplicação dos recursos correspondentes pertence a outro ente. A classificação como receita tributária deverá ocorrer no ente tributante, porém observando os seguintes aspectos. O aspecto de, no ente tributante, a transferência de recursos arrecadados deverá ser registrada como dedução de receita ou como despesa orçamentária, de acordo com a legislação em vigor.
Segundo aspecto é no ente beneficiário. Interessante. No ente beneficiário, o aplicador deverá ser registrado o recebimento dos recursos como receita tributária ou de transferência de acordo com a legislação em vigor. Terceiro aspecto, no caso de recursos compartilhados entre entes de federação, quanto a um é beneficiado pelo tributo de outro, é necessário compatibilidade entre os registros dos respectivos entes. Segundo quarto aspecto, qualquer que seja a forma de recebimento da receita, quando anteriormente reconhecida é um direito, mesmo com o valor estimado, deverá haver registro de crédito e receber procedido do recebimento. No momento de recebimento, deverá haver registros simultâneos na baixa dos créditos a receber e do respectivo recebimento. Esses são os 4 aspectos. O Código Tributário Nacional, CTN, define o tributo no artigo 3. Como toda prestação, o tributo é toda prestação pecuniária compulsória. Em moeda de cujo valor nela possa se exprimir que não constitua sanção de ato ilícito, ou seja, uma multa, né? Instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada, e define suas espécies da seguinte forma. As espécies são especificações de cada tributo, entende? A primeira tem a espécie de imposto aqui e uma espécie de taxa. Essas são as espécies. E a última espécie é a contribuição de melhoria. Contribuição de melhoria. Entendeu? Imposto, taxa, contribuição de melhoria. Quais são as explicações de cada ela? O imposto está no artigo 16 do Código Tributário Nacional, dizendo: imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato. Tem que ter um fato gerador que vai criar o fato gerador. Por exemplo, se o cara é um microempreendedor, ele vai ter o imposto de microempreendedor, ele criou um fato gerador que ele virá um microempreendedor, entendeu? Uma situação independente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte. Segundo, a taxa, o tributo de taxa, ele está no artigo 77 do Código Tributário Nacional, e ele é definido como: as taxas cobradas pela União, Estado, Distrito Federal, pelos municípios, no âmbito das suas respectivas atribuições, tem como fato gerador o exercício regular do poder de polícia ou a utilização efetiva ou potencial do serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ao posto de sua disposição. E, por fim, a contribuição de melhoria é o artigo que está no artigo 81 do CTB. Do CTN, né? A contribuição de melhoria cobrada pela União, pelo Estado, pelo Distrito Federal e pelos municípios no âmbito de suas respectivas atribuições é instituída para fazer em face ao custo de obras públicas que decorará valorização imobiliária, tendo como limite total a despesa realizada e como limite individual e acréscimo de valor da obra para cada imóvel beneficiado. Isso aqui é mais interessante, né? Basicamente é como se fosse um investimento, mas só que é um investimento que você não tem escolha a não ser pagar. Então eles vão cobrar de você um tipo de valorzinho percentual, é claro, básico, baixo, só que ele é cobrado de todo mundo do local que vai ser afetado. Daí, ele, com esse dinheiro, vai lá ser usado para fazer uma obra ou outras coisas, por exemplo. Entendeu? Bom, agora, finalmente, chegou naquelas receitas do que é o último treco da receita corrente, o receita patrimonial. O que é receita patrimonial? A receita tributária é tão complexa, né? A receita patrimonial é o ingresso proveniente de rendimentos sobre investimentos de ativo pertinentes de aplicação de disponibilidade em opções de mercado e outros rendimentos oriundos de renda de ativos permanentes. E é só isso mesmo. Que simples, né? Tchauzinho!